o professor Frederico, que dará a palestra para a gente agora. Então, intitulada, né, Neurociências e Comportamento, Bases Científicas para o Atendimento Educacional Especializado. E ele é licenciado em Ciências Biológicas e especialista em Neuropsicopedagogia e Análise do Comportamento Aplicado, e também é criador da comunidade do Cérebro ao Comportamento. Então, passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo e agradeço novamente pela sua participação aqui com a gente. Eu vou ficar aqui no auxílio, tá? Então, se você precisar de alguma coisa, eu vou estar por aqui. Combinado. E aí, como eu falei, né, fica a seu critério aí se o pessoal ergue a mão, eu posso te falar que tem alguém erguendo a mão ou não para falar, ou nos comentários a gente vê depois também. Beleza. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer, obrigado, Elisa, pela recepção, obrigado à comissão organizadora do evento. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem. O som está legal? Fechou. Então, a Elisa me apresentou, eu sou o Frederico, e a gente acabou sendo formado em licenciatura em Ciências Biológicas, inclusive eles eram meus veteranos, não sei se eles lembram disso, mas aí depois a gente começou a dar aula, né, tive a oportunidade de dar aula na educação infantil, até no curso de enfermagem, então a gente conseguiu pegar um espectro grande aí de fase de desenvolvimento. Então, depois a gente começou a fazer um trabalho de atendimento clínico, a gente acabou trabalhando com crianças com algum transtorno da aprendizagem, alguns transtornos do neurodesenvolvimento, e aí a gente fazia essa dupla jornada na clínica e na sala de aula. Aí depois, em 2021, recebi um convite para sair de Rio Preto e mudar para Mogi das Cruzes, aqui na Grande São Paulo, para trabalhar numa clínica voltada mais assim para casos de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, deficiência intelectual e transtornos específicos da aprendizagem, né, descalculia, dislexia, assim por diante. Então, é nesse cenário aí que a gente atua, basicamente, hoje, e a gente começou uma graduação em psicologia para complementar algumas partes do nosso conhecimento. Tá? Pessoal, eu estava conversando com a Elisa aqui sobre as perguntas que vocês possam ter ao longo do nosso minicurso. Assim, fiquem à vontade, tá? Para mandar perguntas durante minha fala, pode me interromper, não tem problema nenhum. A gente pode conversar, porque às vezes se deixa no final, a gente perde o time e aí, sei lá, fica um pouco difícil responder. Não tem problema me interromper para a gente conversar. Provavelmente, quando eu abrir a apresentação, eu não vou conseguir ver vocês, mas aí eles me ajudam, aí a gente vai conversando sobre a pergunta de vocês. Uma coisa importante a se falar, né? Eu não tenho a pretensão de responder todas as perguntas, caso eu não saiba, não tenho vergonha nenhuma, você pode mandar um e-mail para mim, a gente responde, troca ideia, manda as referências para você, caso eu não saiba responder de pronto. E também espero que eu consiga fazer dessas duas próximas horas, legais, que a gente possa trocar experiências, conhecimento, e que a gente possa, de alguma forma, ampliar o nosso repertório aqui em relação a neurociência, comportamento, e a nossa prática na educação especial, educação inclusiva, tá? Antes de eu começar, importante eu ressaltar aqui, muitas das evidências que eu vou mostrar aqui, pessoal, muito da nossa prática, que eu quero apresentar para a gente pensar sobre como a gente pode ter um trabalho legal na educação especializada, é o seguinte, muitas evidências são feitas nos Estados Unidos, em outros países, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque são cenários diferentes, são condutas educacionais diferentes, só que a evidência, ela ajuda a gente a entender como a gente pode colocar na nossa prática aqui no Brasil, atento às adaptações que a gente precisa fazer para que a gente não fique desconectado com a realidade brasileira. Isso é importante ressaltar, porque a gente pode cair no engano de, é só pegar o que está lá, aplicar aqui no Brasil e está tudo certo. Não é bem assim. A gente vai pegar as evidências, tanto que eu vou deixar claro em algumas partes aqui da nossa apresentação, que é importante a gente perceber na realidade brasileira que algumas coisas que acontecem lá são difíceis por conta da nossa conjuntura na educação, tá? Então, eu gostaria de deixar isso aqui gravado, tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês podem me responder no chat mesmo. Seguinte, a primeira pergunta, quem aqui já estudou, viu na graduação, numa pós-graduação, algo relacionado à neurociência? Manda um, eu já vi, eu não vi, eu não sei nem o que você está falando.
Eu já vi, tá, não vi. Eu já vi, beleza. Outra coisa, sobre análise do comportamento. Quem já viu alguma coisa sobre? Ele colocou que teve uma disciplina de 60 horas, eu não vi, beleza. E quem viu sobre comportamento, especificamente sobre análise do comportamento? Eu também já vi. Beleza, tem um pessoal que já viu as duas coisas, tem gente que não viu. Não, beleza. Nada. Análise do comportamento eu já li muito. Beleza, a Lili vai me ajudar bastante, tem uma pós em aba. Ótimo. Que eu já combinado. Então, a gente tem, não vou, essa é uma preocupação que eu tenho, porque às vezes a gente parte do, eu tenho que partir de algumas coisas que eu tenho que saber se eu aprofundo mais, se eu não aprofundo menos, se eu aprofundo menos, enfim, e assim por diante. Beleza, agora eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, tá? E aí, eu quero que vocês... Aí me dê o retorno se está aparecendo aqui a nossa apresentação. Está aparecendo sim. Tá, combinado. Pessoal, então vamos lá. Novamente, eu não estou vendo vocês, então qualquer dúvida, manda aí. Seguinte, pessoal, então a nossa conversa é neurociência, comportamento, bases científicas para atendimento educacional especializado. Eu gosto de começar mostrando o que a gente vai ver mais ou menos ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, a gente vai ver algumas diretrizes para o atendimento educacional especializado, a gente vai ver sobre definição de neurociência, definição e diferenciação de neuroplasticidade, caracterização do neurônio, órgãos do sentido, definição de comportamento, teoria de seleção por consequência, comportamento operante, tipos de adaptação curricular e como a gente pode implementar algumas coisas relacionadas a esse tipo de conhecimento que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Só para a gente ter a gente já sabe disso, eu acredito que todo mundo que saiba que a gente tem um respaldo na lei, né, sobre educação. Eu quero ler só com vocês uma diretriz e problematizar algumas coisas que é importante a gente pensar sobre a educação especial, tá? E sobre essa diretriz que eles colocam aqui para a gente. Isso aqui está na Secretaria da Educação, no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Especial. Então, o documento é esse, ó, Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. Eu vou ler essa parte só para a gente ter um ponto de partida, ó. O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Especial, considerando a Constituição de 88, que estabelece o direito de todos à educação, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de janeiro de 2018, e o Decreto Legislativo número 186, de julho de 2008, que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Institui as diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado, na educação básica, regulamentado pelo Decreto número 6.531, de 18 de setembro de 2008. Então, a gente tem um respaldo na lei que confere para a gente atuação na educação especial. E aí, a gente tem um público-alvo, tá? A gente basicamente tem 3 públicos-alvo. Primeiro, são alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, isso está tudo no documento, tá? Deficiência intelectual, mental, sensorial. No B, alunos com transtornos globais de desenvolvimento, e aqueles incluem alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, que hoje, no DSM-5, está dentro do autismo, transtorno do espectro autista. Síndrome de Rett, que antes estava dentro de autismo, foi desmembrado, virou uma síndrome de Rett. Transtorno desintegrativo da infância, transtornos invasivos, sem outra especificação. E C, alunos com altas habilidades, tá? A minha fala hoje, como a minha atuação é mais relacionada a alunos ou crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente autismo, deficiência intelectual, a nossa fala vai estar muito mais voltada para esse público, mas alguns princípios comportamentais e alguns conhecimentos, né, neurocientíficos que eu vou trazer aqui para a gente, estão relacionados a qualquer indivíduo, independente se ele tenha, ou se ele está dentro de um espectro, ou dentro de um transtorno, se ele tem um desenvolvimento atípico, se ele tem um desenvolvimento neurotípico, independe. Tem critérios aqui, tem conhecimentos que estão relacionados a um organismo como um todo. Então, processos neurobiológicos acontecem em qualquer indivíduo, naqueles que eu vou apresentar aqui, e os processos comportamentais também.
Só que eu falo de um lugar onde a gente trabalha mais com crianças dentro do espectro autista, deficiência intelectual, TDAH, dislexia, descalculia, tá? Então, esse é o meu cenário. Eu não trabalho com crianças com deficientes visuais, auditivos e assim por diante, né? Nem altas habilidades, apesar de conhecer uma galera, mas meu público-alvo não é, esses indivíduos. São mais relacionados ao autismo e essas outras condições que eu comentei. Beleza? Mas os aspectos aqui fundamentais servem a qualquer organismo vivo. Beleza? Aqui, ó. Outra coisa. As diretrizes tem a questão da formação e atribuição do professor. Depois, não sei se é do interesse de vocês, mas eu posso mandar os slides, vocês podem compartilhar com o pessoal, para eles poderem ter acesso ao material, tá? Mas eu não vou ler tudo isso aqui, porque tem bastante coisa, mas eu queria só ler a primeira, tá? Que é identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade, estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial. E aqui eu quero problematizar um pouco para a gente começar a nossa discussão, né? A gente tem, na educação especial, esses nossos afazeres enquanto educador, tá? Inclusive, desculpa a minha falta de delicadeza aqui. Feliz Dia dos Professores para quem é professor aqui. É a admiração total pela profissão e eu tenho orgulho não sei se eu me considero hoje professor, mas de ter feito parte da educação brasileira. Isso é importante para a gente, tá? Mas voltando aqui. Quando a gente fala de educação, e especial nesse caso, a gente tem que entender o seguinte. O pessoal fala o que a gente tem que fazer, né? Então, ó, a gente tem que identificar, elaborar, produzir, organizar serviços, recursos, enfim. A grande questão, que é uma coisa que acontece muito, que alguns professores vêm falar comigo, é o seguinte: como é que eu faço isso? Como que eu identifico, elaboro, produzo, adapto um material para o meu aluno? Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas como que eu faço isso? Como que eu adapto de forma correta? Como eu faço isso de uma maneira em que, de fato, vai possibilitar a inclusão desse aluno na educação? Essa é uma grande pergunta que eu vou tentar, né? Vou dar minha contribuição aqui, com conhecimento de neurociência e comportamento, para ajudar os educadores nesse ponto, de como a gente pode fazer de forma correta essas intervenções na educação. Beleza? Pois bem. Primeira coisa que eu queria definir aqui, as áreas que a gente vai trabalhar na nossa conversa de hoje. Primeiro, a gente vai falar de neurociência. E eu gosto de partir de definições para a gente ter um ponto de partida. Essa definição que eu estou trazendo aqui é de um cara chamado Roberto Lente. Ele é da Federal do Rio de Janeiro, né, eu ouso dizer que é um dos maiores nomes de neurociência no Brasil e no mundo, tá? No livro dele, Neurociência da Mente e do Comportamento, ele vai trazer uma definição que é a professora Suzana Herculano. Eu gosto de citar o nome deles porque eles são importantes no cenário mundial, inclusive, porque foram esses dois pesquisadores, a Suzana e o Roberto Lente, que conseguiram, por exemplo, definir quantos neurônios a gente tem no nosso cérebro, que são 86 bilhões de neurônios. Antes a gente tinha uma ideia de 100 bilhões, a Suzana olhou e falou assim: Roberto, será que é isso mesmo? Vamos tentar descobrir? Eles fizeram um método relativamente simples, mas que foi revolucionário para conseguir chegar num número aproximado de neurônios, que são 86 bilhões. Tá? Por isso que eu gosto de citar o nome deles. Desculpe, só te interromper. A apresentação, não sei se você que parou ela, mas ela não está aparecendo aqui. Não tá? Não. Interrompi agora, eu vou compartilhar de novo. Tá. Tá aparecendo? Agora ela voltou. Ela está aparecendo um pouquinho menor. Está aparecendo tela inteira, né? Então a gente consegue ver o link em cima e todas as outras coisas. Agora? Isso, agora deu certo. Fechou. Deixa eu voltar aqui, então. Tá. Beleza. Eu vou definir, então, neurociência para a gente ter um ponto de partida, tá? Como eu falei da Suzana e do Roberto Lente. A Suzana vai colocar assim: neurociência é um conjunto de disciplinas, ou conjunto das disciplinas que estudam, pelos mais variados métodos, o sistema nervoso e a relação entre as funções cerebrais e mentais.
Tem alguns autores que vão colocar neurociências, tem autores que vão colocar neurociência, por exemplo, Roberto Lente, nesse livro de referência que eu estou colocando, ele colocou a neurociência. Se a gente pega que a gente fala que é a Bíblia da neurociência, que é os princípios de neurociências, eles vão colocar no plural. Isso aí varia um pouco, tá? A questão é, quando a gente fala de neurociência, é uma área da ciência que estuda o cérebro, o sistema nervoso como um todo. E aqui, pessoal, existem muitas áreas, então, que vão desde neuropsicologia, por exemplo, neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica, que são várias áreas que vão fazer com que a gente tenha um entendimento real de como funciona o nosso sistema nervoso. Então, quando vocês escutarem por aí a pessoa falar que ensina sobre neurociência, tenham em mente que neurociência vai desde processos neuroquímicos muito específicos, como, por exemplo, substâncias químicas neurotransmissores, que são moléculas que a gente estuda, até processos comportamentais, mudanças estruturais que alteram comportamentos e assim por diante. Então, existe um espectro muito grande quando a gente fala de neurociência. É importante a gente entender isso, porque é muito comum hoje a gente simplificar os processos neurobiológicos numa tentativa de justificar ou de explicar processos comportamentais complexos com exemplos simples. Então, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, é difícil, mas não é possível de entender, e a gente consegue entender tendo uma base bem feita, tá? Eu vou trazer alguns conhecimentos básicos sobre como a gente pode interferir no desenvolvimento de alguém, de uma pessoa, de uma criança, por meio de alguns processos biológicos naturais do nosso sistema nervoso, tá? Então, a gente vai partir de uma visão neurocientífica e de uma visão comportamental. Esse cara que está na tela aqui é o Skinner, e a partir dele e de outros tantos pesquisadores que estudaram sobre comportamento, a gente vai trazer algumas ferramentas e princípios comportamentais vindos da análise do comportamento para tentar entender um pouco mais sobre do porquê que as pessoas agem como agem, do porquê que a gente age como age, e como a gente pode manipular algumas variáveis para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Tá? E aqui eu estou falando especificamente do atendimento especializado, educacional especializado, mas a gente pode pensar isso no campo educacional como um todo, tá? Inclusive, tem algumas referências aqui que eu vou deixar para vocês verem com carinho, de produções brasileiras que vão olhar para a educação brasileira com uma perspectiva comportamental muito interessante, tá? Pois bem, vou começar dando um conceito de neuroplasticidade, que é o primeiro que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Eu não sei se aqui vocês já escutaram, possivelmente já escutaram alguma coisa sobre neuroplasticidade, porque ele é um tema muito falado, e pouco compreendido, ou compreendido de forma superficial, tá? E aqui eu vou tentar aprofundar um pouco mais, para quem já viu, para relembrar, e para quem nunca viu, eu vou tentar ser o mais didático possível para fazer sentido para vocês. Então, neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É uma propriedade do sistema nervoso de alterar a sua função ou a sua estrutura em resposta às influências ambientais. Então, neuroplasticidade é uma propriedade. Por que eu falo isso, né? Porque um tempo atrás, eu vi um vídeo no YouTube lá, de um cara falando assim, como ter mais neuroplasticidade. E eu questionei o seguinte, como é que a gente vai ter mais neuroplasticidade? Será que tem como comprar ou pegar essa neuroplasticidade? Não. É uma propriedade natural do nosso sistema nervoso. E aqui, importante, quanto mais novo, maior essa potencialidade, tá? Por isso que existe uma grande preocupação das pessoas que trabalham com saúde, com desenvolvimento, por exemplo, focar grande parte das intervenções na infância, tá? Porque esse cérebro infantil, ele tá rico, ou ele tá com sua alta produção e com essa propriedade lá em cima para fazer novas conexões, para criar novos neurônios, para fortalecer estruturas já bem definidas.
Então, a preocupação de muitos pesquisadores é justamente nessa primeira infância ou na infância como um todo, porque o cérebro está a milhão. À medida que a gente vai avançando na idade, nós vamos perdendo, ou essa capacidade vai sendo diminuída por um processo biológico natural de envelhecimento. Tá? À medida que o tempo passa, a gente vai perdendo essa propriedade com mais intensidade. Mas isso não quer dizer que quando a gente envelhece, ou quando a gente ou os idosos, eles não têm neuroplasticidade, eles têm, mas a gente não consegue comparar ou estabelecer uma relação de igualdade de um cérebro de um idoso com o cérebro de uma criança. Existem diferenças, tá? E uma dessas diferenças é justamente essa capacidade de se adaptar, de mudar funcionalmente, de forma estrutural esse cérebro. A gente vai entender o que é mudar funcionalmente, estruturalmente a anatomia, né, ou a circuitaria do sistema nervoso. Só que eu quero fazer um adendo aqui, né? Quando a gente fala de neuroplasticidade, como eu falei, existe muita falta de compreensão. Como eu falei, essa propriedade vai até o fim da nossa vida. Só que existem algumas pessoas, alguns profissionais, e por isso que eu gosto de sempre falar com professores, porque é muito comum, quando eu estava na sala de aula, por exemplo, um profissional de fora vir e apresentar uma verdade absoluta para a gente que está na sala de aula, sem entender basicamente o ambiente dessa sala de aula. Então, às vezes eu escutava de médicos, de outros profissionais vindo falar comigo sobre determinado aluno, com suas dificuldades e tal, e eu estava meio desconfiado. E aí, quando a gente começa a estudar e entender um pouco mais, é muito comum a gente começar a perceber agora no discurso, e eu quero que vocês também comecem a fazer isso, identificar profissionais da saúde, e que nada contra o pessoal, né? Inclusive, eu estou na área da saúde agora, mas com discursos perigosos e tentando simplificar uma coisa que pode, na verdade, trazer prejuízo. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês. É comum algumas vezes, quando a gente trabalha com um público dentro do espectro autista, deficiência intelectual, por exemplo, algumas mães chegarem com relatos sobre o que os médicos falaram para elas. E não é raro uma mãe chegar assim e falar assim, Fred, a médica falou que meu filho já está com 3 anos, se ele não falar, quando ele completar 4, a neuroplasticidade do cérebro dele vai acabar e ele não vai conseguir falar nunca mais, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu queria chamar a atenção no quanto é perigoso um discurso que tenta simplificar um processo tão complexo, falando que a neuroplasticidade vai acabar. É fato que, à medida que o tempo passa e a criança com 8, 10 anos não fala ainda, a chance dela falar vai diminuindo à medida que o tempo vai avançando. Só que se eu viro para uma mãe, ou para um pai, ou para os cuidadores dessa criança e falo o seguinte, com 3 anos, se o seu filho não aprender a falar e nunca mais vai falar, porque a neuroplasticidade acaba, isso é mentira, isso é errado. Isso é prejudicial. Por isso que eu digo que é importante estar atento a esses discursos, porque eles simplificam e podem trazer prejuízos para as famílias. Imagina um desespero de uma mãe escutar isso da boca de um médico, porque o médico, na nossa sociedade, ainda ele tem um papel muito importante, né? O doutor falou tal coisa, a doutora falou tal coisa. Então, isso é perigoso, a gente tem que entender, a gente tem que instrumentalizar as pessoas para saberem, peraí, doutor, eu já estudei e não é bem assim, não. Existe um processo aí, a neuroplasticidade vai até ao fim da nossa vida, então, calma lá, não é bem assim. Então, por que eu falo isso? Para a gente se apropriar do conhecimento e entender um pouco mais como funciona o cérebro. Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Dito isso, a gente pode entender do porquê, ó. Quando a gente fala assim, muda a função e a estrutura, do que você está falando exatamente? O que muda? Muda esse trem aqui, ó. Isso aqui é um modelo de um neurônio, tá? É claro que existem outros tipos de neurônio, tá? Isso aqui é só um modelo para a gente tentar entender como é a estrutura do nosso cérebro. E aqui é importante o seguinte, tem uma teoria na biologia que chama teoria celular, que fala que os organismos são formados por células, né? O nosso corpo não seria diferente. Então, os nossos sistemas, eles são formados por células. E a célula do nosso sistema nervoso, uma delas, é o neurônio.
Existem outras células? Sim, que a gente vai chamar de células da glia, que vão dar manutenção para o neurônio fazer o seu papel, que é transmitir impulso nervoso e tudo mais. Esse neurônio, ele tem estruturas, tá? E essas estruturas a gente vai conversar um pouquinho, só para vocês entenderem como funciona o cérebro. E para dar um respaldo neurobiológico da nossa atuação enquanto professores e enquanto terapeutas. Então, por exemplo, a gente tem nessa estrutura de neurônio os dendritos, tá? Aqui à esquerda, a minha esquerda na esquerda. Os dendritos são responsáveis por receber o impulso nervoso, tá? Embaixo a gente tem o núcleo, que o núcleo a gente guarda o material genético, nosso DNA, e o núcleo fica ali no corpo celular. O corpo celular eu coloquei aqui como organiza a célula, porque ele vai produzir neurotransmissores para a gente transmitir as informações, ele vai produzir proteínas que vão dar forma do neurônio e assim por diante. Ele organiza a casinha. Por conta do nosso núcleo e de algumas organelas, algumas estruturas que tem dentro do corpo celular. O axônio, que é esse prolongamento, o axônio está marcando aqui o comecinho, mas o axônio é toda essa estrutura prolongada, tá? Ele vai direcionar o impulso nervoso. Então, o impulso chega no dendrito, passa pelo corpo celular e cai no axônio. Aqui do outro lado, a gente tem a bainha de mielina. No esquema não está bem representativo, mas é como se fosse uma capinha em volta do axônio. Como se fosse uma fita isolante que envolve um fio elétrico, tá? Então, a bainha de mielina envolve o axônio. Entre esses gominhos que vocês estão percebendo, eles são chamados de nódulos de Ranvier. E lá no final tem o terminal do axônio, que vai ter o local de passagem dos impulsos. Então, por exemplo, a gente vai ter o dendrito, que recebe impulso nervoso, o núcleo, o corpo celular, o axônio, direcionando esse impulso nervoso, que vai cair lá no terminal do axônio, tá? E aí, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está mudando justamente estruturas neurobiológicas do nosso neurônio e também a ativação de regiões do meu cérebro, tá? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente conversar sobre. É muito comum a gente escutar o seguinte: o cérebro se desenvolve, né? O cérebro de uma criança é imaturo, o cérebro de um adolescente é imaturo, região córtex pré-frontal, enfim, acho que vocês já escutaram sobre isso. Mas ninguém explica o que é o processo de amadurecimento, né? Amadurecimento, nesse caso aqui que a gente está falando, é um processo de neuroplasticidade que, por exemplo, envolve a produção de bainha de mielina. Porque a bainha de mielina ela tem uma função de acelerar os impulsos nervosos. Então, quando eu digo assim, o cérebro da criança não é maduro o suficiente, não é maduro porque o cérebro ele tem que amadurecer no sentido de produção de mielina, porque vai aumentar a velocidade do impulso e vai possibilitar que outros comportamentos um pouco mais abstratos possam surgir. Então, a criança tem memória de longo prazo e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está falando de mudanças no neurônio e nas suas conexões. E aí, o Roberto Lente, ele vai trazer para a gente definições, tipos de neuroplasticidade. A gente vai conversar um pouquinho delas agora. Espero que não tenha nenhuma dúvida, tá? Qualquer coisa, manda aí. Tipos de neuroplasticidade. A gente tem mais aqui, mas eu selecionei essas três, porque são mais didáticas para a gente tentar entender aqui. Primeira, morfológica. Morfologia vem de forma, né? Então, existem alterações estruturais, que podem ser no axônio, nos dendritos e nas espinhas dendríticas. Vou voltar no esquema anterior. Aqui não está representado uma espinha dendrítica, mas pelo nome a gente pode perceber que vai surgir nos dendritos. Isso seriam espécies de verruguinhas que surgem nos dendritos, que estão relacionadas ao processo de aprendizagem. E aqui eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Tá? Como é que a gente detecta essas mudanças estruturais? Por meio de estudo histológico. O que é um estudo histológico? Eu vejo no microscópio. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente pega um ratinho, dois grupos de ratinhos. Um grupo de ratinho está no ambiente enriquecido. O que é um ambiente enriquecido para um ratinho? Escadinha, tubinho, brincadeirinhas para os ratinhos, né? Brinquedos para eles. E um outro grupo que não tem
é um ambiente empobrecido, né? Só tem ali para ele beber água, para ele comer, não tem mais nada. A gente pega esses dois grupos, deixa ele no tempo nesse ambiente, aí eu vou fazer uma análise do cérebro desses ratinhos. Quando eu olho o cérebro desses ratinhos, eu vou conseguir perceber o seguinte, que naqueles ratinhos que tiveram um ambiente enriquecido, eles vão ter o quê? Espinhas dendríticas, mais conexões, mais arranjos de neurônios em relação àquele grupo de ratinhos que não tem isso, que não tem esse ambiente enriquecido. É assim que eu consigo identificar um tipo de neuroplasticidade. Ok? Segundo tipo de neuroplasticidade, a funcional. Tá? E a funcional, pessoal, ela está relacionada muito a observar essas mudanças enquanto o indivíduo está vivo, tá? Então, um exemplo típico que a gente pode perceber são em alguns estudos que vão avaliar o cérebro de crianças que passam por processo interventivo. Eu deveria ter colocado a referência aqui, mas tem um estudo que é o seguinte, eles pegam crianças disléxicas, fazem um exame de ressonância magnética funcional, e aqui é muito doido isso, por quê? A gente consegue perceber quais áreas estão ativando por meio de fluxo de sangue e por consumo de glicose. Hoje a gente consegue perceber quais áreas estão ativando pelo tanto de sangue que está indo ali e o tanto de glicose que está sendo consumida. Incrível, para mim é incrível esses negócios. E aí, o que eles pegam? Essas crianças com dislexia fazem um exame de ressonância magnética e vêm dá uma tarefa para elas fazerem de leitura, enfim, e vão ver as partes de ativação do cérebro. Pegam essas crianças, passam por um processo de intervenção de consciência fonológica, que é trabalhar aspectos que os disléxicos têm dificuldade. Depois que eles passam por esse processo de intervenção, eles vão lá e fazem uma nova ressonância magnética para ver se teve mudança no funcionamento atividade ali funcional daqueles neurônios. Eles conseguem perceber que aqueles cérebros, o cérebro das crianças que passaram por intervenção, tem uma ativação maior depois da intervenção do que antes da intervenção. Mostrando para a gente que existiu ali uma neuroplasticidade funcional. Essas áreas foram mais ativadas depois da intervenção do que antes da intervenção. Outro experimento que até o Roberto Lente coloca, né, para explicar isso aqui, é quando a gente pega grupos de músicos que aprenderam música desde pequenininho e comparam com grupos de músicos que são músicos, né, mas eles aprenderam depois de mais velhos, lá, né, na adolescência, na fase de jovem adulto, tá? Quando eu pego o cérebro desses dois indivíduos, o cérebro daquele que aprendeu desde pequeno, ele tem esse comportamento, essa habilidade de tocar, ela pega uma área maior do cérebro. E essa região é mais ativada do que aqueles indivíduos que não passaram ou que aprenderam música depois da infância, tá? Mostrando pra gente que a gente consegue perceber uma mudança funcional de ativação de alguns grupos de neurônios, tá? E por último, e essa daqui é a neuroplasticidade mais comum, tá? Quando a gente fala de processo de aprendizagem, que é a neuroplasticidade sináptica, que é a consolidação de sinapses entre neurônios. Como eu falei para vocês aqui, né? A gente tem o terminal do axônio, aqui do lado direito, e ele se conecta com o dendrito de um outro neurônio. Então, terminal do axônio, dendritos de outro neurônio. Quando a gente fala de neuroplasticidade sináptica, é como se eu fortalecesse essas conexões de neurônios. Tá? Isso é uma neuroplasticidade sináptica. Eu fortaleço essas conexões. E a gente dá o nome disso de LTP, que é período de longa duração. Tá? É um processo neuroquímico, biológico, que envolve material genético, envolve um monte de coisa, que vai fortalecer um conhecimento, que vai consolidar uma sinapse. E aí tem uma frase muito interessante, né, de um cara chamado Donald Hebb, que foi um neurocientista da década de 60, 70, que ele fala justamente, se a gente pudesse identificar onde está a memória estaria na sinapse. Tá? Então, quando a gente lembra de alguma coisa, é nessa conexão sináptica entre neurônios que a gente vai ter o conceito estabelecido. Tá? Então, quando a gente fala de processo de aprendizagem,
Eu tô falando de mudanças estruturais no cérebro de uma criança. No seu agora, possivelmente, você está escutando o que eu estou falando, você está fazendo conexões com aquilo que você já vivenciou, naquilo que você já estudou, muitas vezes está contrapondo as minhas ideias com aquilo que você tem como repertório, e nesse trabalho, você vai consolidando sinapses, vai ativando algumas áreas, vai mudando as estruturas, como, por exemplo, espinhas dendríticas. Tá? É muito difícil criar um novo neurônio, formar um novo neurônio, que a gente chama de neurogênese. É muito difícil isso acontecer. Só em algumas áreas específicas do meu cérebro, como, por exemplo, hipocampo e bulbo olfatório. O resto do nosso sistema nervoso, a gente aprende coisas por meio de formação de espinhas dendríticas e de consolidação de sinapses. É assim que a gente vai construindo e estruturando o meu cérebro. Tá? Então, quando a gente fala de uma criança que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, que a gente tem que fazer um trabalho muito bem estruturado e às vezes, e grande parte das vezes repetido, fazer várias vezes o mesmo conceito, ele demora para aprender, mas ele aprende porque tem uma mudança estrutural no cérebro daquela criança. Tá? Dando um respaldo para a gente que trabalha com educação ou com terapia, de maneira geral, a possibilidade de mudar neurobiologicamente um cérebro, de mudar a estrutura daquele organismo, daquele indivíduo que está na nossa frente, tá? Possibilitando, assim, com que ele aprenda. Isso é um dos conhecimentos de neurociência que dão respaldo à nossa prática profissional. Beleza? Ninguém tem dúvida? Se não tiver, eu mando bala. Aí, a gente vai entrar num aspecto interessante de que quem possibilita isso, né? Como é que o meu cérebro muda por meio de estímulos ambientais? Quem possibilita isso? Essas estruturas aqui, que a gente vai chamar de órgãos do sentido. Órgãos do sentido. Tá? Eu coloquei 5, mas a gente já sabe que são mais órgãos do sentido, tá? Então, os órgãos do sentido são as ferramentas que a nossa biologia trouxe pra gente para conseguir decodificar esse mundo, tá? Então, já pararam para pensar que, na verdade, o que a gente está observando no mundo, vocês estão escutando, vocês estão vendo, vocês estão sentindo, são processos elétricos que acontecem no nosso cérebro. Só vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá vendo o nosso ouvido ali? Nosso sistema auditivo? Então, quando eu estou falando aqui para vocês, eu estou deformando o ar, eu estou vibrando o ar, essa vibração chega no ouvido de vocês e vibram a membrana timpânica ali o tímpano, né, do ouvido nosso. Essa vibração do tímpano, essa vibração de frequência, movimenta os ossículos, e esses ossículos, eles vão movimentar um líquido dentro da cóclea. Esse líquido, quando ele mexe, ele vibra algumas células ciliadas. Quando essas células ciliadas vibram, transformam em impulso nervoso. Olha que interessante. Então, eu passo de uma energia mecânica, que é a vibração do ar, e passo para uma energia elétrica. É assim que a gente decodifica o mundo. É assim que a gente percebe o mundo. Por meio de, a gente chama de transdução, né? Transdução energética, né? Eu passo de uma energia, por exemplo, energia visual, a luz vem no meu olho, sensibiliza o meu olho, e aí eu transformo isso no impulso elétrico. A gente chama isso de transdução. Eu transformo as energias do ambiente para eu conseguir decodificar o mundo. Tá? Isso é muito doido. E aí, a gente já começa a pensar o seguinte. Tá, quando a gente viu lá o público-alvo, a gente percebe que crianças, tem crianças deficientes visuais, deficientes auditivos. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, muitas vezes, um impedimento de que o sistema visual seja sensibilizado. Que pode ser um déficit na própria estrutura do olho ou em estruturas do cérebro. E aí, o cérebro dessa pessoa, deficiente visual ou deficiente auditivo, por exemplo, ele vai recrutar outros órgãos do sentido
para conseguir compensar essa dificuldade. Então, por exemplo, uma pessoa que não vê, ela possivelmente vai ter uma audição mais apurada e um tato mais apurado do que uma pessoa que enxerga. Porque o cérebro ele vai compensando, é como se eu estimulasse mais essas áreas do que a visão. É como não, né? Eu estimulo mais essas áreas sensoriais e auditivas mais do que a área visual. Então, essas áreas do meu cérebro responsáveis pelo tato e pela audição vão aumentando, vão se expandindo e vão criando mais possibilidades de ativação. Então, é comum escutar as pessoas falarem assim, nossa, pessoa com deficiência visual, né? Escutar muito mais do que uma pessoa, escutar mais claro algumas frequências sonoras do que uma pessoa que enxerga. Porque a gente vai refinando algumas habilidades nossas ao longo da vida, quando a gente apresenta uma deficiência em algum órgão do sentido. E aí a gente já começa a pensar no seguinte, tá? Eu não posso tratar todo mundo igual na sala de aula, entende? Porque como a gente escuta assim, na minha escola todos os alunos são iguais. São todos alunos iguais? Então, vou dar um texto para um aluno deficiente visual e aí você pede para ele ler. Não vai dar, né? Então, eu não posso falar que todos são iguais. Eu preciso adaptar o ambiente escolar para que aquela criança seja sensibilizada nos seus órgãos do sentido para mudar a estrutura do cérebro para ela poder aprender. Entende? Então, esse conhecimento de neuroplasticidade permite com que a gente possa ter respaldo neurobiológico da nossa atuação enquanto educador. Ou enquanto terapeuta infantil, que eu acho que tem terapeutas aqui também. Fechou? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Tá? Peraí. Não tem nenhuma dúvida, né? Tá tudo certo. Senão eu vou tocar o barco. Tá todo mundo vendo minha tela, coisa feia. Tá. Então eu vou continuar, tá, pessoal? Tá, beleza. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no campo do comportamento, tá? Então até agora a gente viu sobre neurociência, tá? Agora a gente vai ver sobre comportamento. E aqui eu vou fazer uma conexão entre as duas áreas do conhecimento, beleza? A neurociência e a análise do comportamento. Antes de eu ler a definição aqui, eu queria comentar com vocês o seguinte: muitas abordagens teóricas tentam explicar o comportamento, tá? Ou explicam o comportamento de acordo com a sua abordagem teórica, de acordo com as suas bases epistemológicas, de acordo com como se entende o comportamento humano e o ser humano enquanto indivíduo. Eu vou trazer para vocês uma proposta de análise do comportamento, de entender como funciona o comportamento, como a gente pode verificar o comportamento e como ele se dá. Tá? Vou dar os princípios básicos para a gente entender tudo isso. Beleza? E aqui eu vou trazer uma definição dessas três autoras que é muito interessante. E aqui eu vou fazer uma observação bem clara. Na própria análise do comportamento, a definição de comportamento não tem um consenso. Tá? Não existe um consenso exatamente do que é comportamento. Tem alguns autores que vão questionar alguns pontos importantes, outros não. Mas eu vou trazer uma definição aqui para a gente não ficar boiando e ficar assim uma clareza daquilo que a gente considera como comportamento. Então, Skinner, como diz os autores aqui, né? Como afirma Skinner, o termo comportamento descreve sempre uma relação. O intercâmbio entre o organismo e o ambiente. Mais especificamente, comportamento descreve uma relação ou interação entre atividades do organismo, que são chamadas genericamente de respostas, e eventos ambientais, que são chamadas genericamente de estímulos. Concluindo, definimos comportamento como a relação entre estímulo e resposta. Beleza. A gente consegue perceber com essa definição que eu não consigo pensar em comportamento, e aqui eu vou dar uns exemplos para a gente discutir, eu não consigo pensar em comportamento sem entender onde e qual contexto esse comportamento acontece. Eu preciso entender
que um comportamento, ele acontece em um ambiente. Então, quando eu recebo um aluno na sala de aula, ou quando eu atendo alguém, eu tenho que saber, eu tenho que ter em mente que os comportamentos que essas crianças, que esses adolescentes, que esses pais, que essas famílias, que as pessoas que estão com a gente vão emitir, depende do ambiente onde ela está. Tá? Então, a partir de agora, eu quero trazer uma perspectiva para vocês do seguinte. Todo comportamento, inclusive o seu, ele tem forte influência e ele é definido pelo ambiente. Beleza? E aí, só para tornar mais clara essa definição, tem uma brincadeira, né, que é tipo assim, o que é comportamento? É tudo aquilo que o homem morto não faz. O morto pensa? Não. Então é comportamento. O morto, ele corre? Não. Então é comportamento. Então tudo que um homem morto não faz é comportamento. A partir de agora, esse é o lema. Beleza? Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, vamos olhar primeiro para a resposta. Não vamos olhar para o lado. Para o antecedente, para a consequência. Vamos olhar para a resposta. A pupila contrai? Esse aqui é uma resposta, né? É um comportamento. Ela contrai, mas quando você pensa assim, ela contrai. Contrai por quê? Quando a gente pergunta por quê, é porque a gente está buscando um contexto para esse comportamento acontecer. Nesse caso aqui, a luz no olho. Então, quando chega uma luz no olho, a pupila contrai. Isso a gente chama de reflexo, ou comportamento respondente. A pupila contrai. Da mesma forma, se eu tiver num ambiente escuro, a minha pupila dilata. Tá? Então, a gente consegue perceber que até essa resposta, que é um reflexo, ele precisa de um ambiente para acontecer. Tá? Ele precisa de um ambiente para acontecer. Nesse caso aqui, da pupila, não tem uma consequência. E a gente vai discutir um pouco disso ao longo do nosso bate-papo aqui sobre as consequências do comportamento, tá? Vamos para o próximo exemplo. Vamos olhar a resposta. A criança começa a se jogar no chão, gritar e chorar. Por quê? Quando eu falo por quê, eu estou buscando o contexto. Então vamos olhar o antecedente, vamos olhar o contexto? Pais no mercado com o filho na seção de doces, dizendo que não vão comprar o doce. A criança começa a chorar, se jogar no chão, gritar, chorar, é a famosa birra, né, que a gente conhece. E qual é a consequência quando ela faz isso? Pais acabam comprando o doce para o filho. Não estou questionando certo, errado, questão moral aqui. A gente só está vendo, imagina que vocês estão vendo o cenário, estou vendo essa situação. Vamos para o terceiro exemplo aqui, né? A resposta. Os alunos abrem um caderno e começam a anotar. Para quem trabalha na sala de aula, sabe que isso não acontece. Isso não acontece espontaneamente, assim, né? Muitas vezes. O aluno vai começar a abrir o caderno e vai começar a anotar o quê? Ele vai anotar o quê? Vai anotar o que está na lousa. Então, a gente vai olhar para o ambiente e vai falar assim, então tem um contexto antes. Qual que é o contexto? Na sala de aula. Na sala de aula, o professor pede que os alunos anotem o que está na lousa, porque ele vai dar visto depois. Então, o aluno abre o caderno, começa a copiar, e aí a consequência é o visto feito pelo professor. Tá? Então, é difícil a gente separar essa questão de comportamento do ambiente. E eu juro que no futuro vai fazer sentido isso tudo que eu estou falando com educação especial, tá? Então, não tem como eu dissociar a resposta do ambiente onde ele está acontecendo. Certo? E aí, voltando aqui rapidinho, para eu conseguir entender essa questão de antecedente, resposta e consequência, a gente precisa entender uma teoria que o Skinner propõe, que a análise do comportamento propõe, para explicar o porquê que o nosso comportamento acontece. O porquê que o nosso comportamento ocorre. Quais são as variáveis que vão fazer com que o meu comportamento ocorra. Beleza? E ele tem uma teoria chamada de teoria de seleção por consequências. Tá? Isso aí ele publicou na Science em 1981, essa teoria dele. Pessoal, eu vou começar agora uma parte que pode ser confusa e um pouco complexa, mas, por favor, se vocês tiverem dúvida, mandem para mim, que a gente vai tentar esclarecer. Para análise do comportamento, o comportamento acontece porque a gente tem 3 níveis de, entre aspas, força
que vão fazer com que o nosso comportamento aconteça. Tá? O primeiro nível, a primeira força, é o filogenético. O nível 2, a fase 2, é o nível ontogenético. E o nível 3 é o nível cultural. E é tipo isso mesmo. Surge primeiro o nível filogenético, surge depois o nível ontogenético, e meio que junto, né? O nível 2 com o nível 3 acontece meio que junto, tá? E eu vou tentar explicar para vocês o que isso quer dizer e como a gente consegue perceber isso na prática, no nosso dia a dia, tá? Para explicar qual é o comportamento nosso. Beleza. O Skinner, ele olhou para dois outros cientistas chamados de Darwin e Wallace, tá? Ele estudou a seleção natural, a teoria da evolução do Darwin e do Wallace, para conseguir propor essa seleção por consequência. Quando a gente lembra das aulas de ciências, das aulas de biologia, quando a gente vai estudar a evolução, a gente percebe o seguinte: o Darwin e o Wallace perceberam a seguinte questão. Parece que existe uma tendência de organismos mais adaptados de sobreviverem. Não é aquela ideia de mais forte, né? Mais forte sobrevive. Não é a ideia de mais forte, é a ideia de mais adaptado. Tá? Então, o Darwin e o Wallace pensaram, cara, tem alguma coisa que está acontecendo que os indivíduos mais adaptados sobrevivem mais. E aí esses organismos que são mais adaptados àquele ambiente conseguem passar suas características para a prole. Tem um sucesso reprodutivo maior. E já vou dar um exemplo para exemplificar isso. E o que confere essa variabilidade, né, entre os organismos? Na época eles não sabiam, mas depois Mendel vem ajudar a gente, e aí a genética vai se expandir, mas são mudanças, são mutações, processos genéticos de alteração nos genes que vão conferir essa diferença, essa variabilidade dos organismos. Fica claro que eu sou diferente de você, e você é diferente das pessoas que estão ao seu redor aí. Essa variação são questões genéticas, de genes, que mudam, que mudaram ao longo da nossa história enquanto espécie, e vão dar as características típicas de cada um. Tá? Darwin e Wallace perceberam isso. E eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem perceber essa relação filogenética, né, essa questão da evolução. Pensa assim, estamos lá na Sibéria, neve branquinha, assim, branquinho. Lá tem uma espécie de roedor que ele tem a pelagem branca, branquinha. E aí, esse roedor, ele é caçado por uma ave de rapina. Só que ele se utiliza da neve, já que a sua pelagem é branca, para se camuflar ali e ficar de boa. Enfim, o roedor papai e a roedora mamãe têm relação e geram suas proles. Uma das proles nasce cinza. Por quê? Alterações genéticas lá, mutação, enfim. Surgiu cinza. Esse roedor cinza, você concorda comigo que ele se destaca dos outros roedores? Tá? Se destaca dos outros roedores? E não só isso, ele não só se destaca dos outros roedores, mas ele se destaca na neve. E fica claro para vocês que quando eu olho na visão da ave de rapina, o pontinho cinza, ele é muito mais chamativo do que os pontinhos brancos, os outros roedores brancos. Ou seja, a ave de rapina vai caçar com mais facilidade, vem chegar com mais facilidade aquele roedor cinza. Certo? Ou seja, aquele organismo não estava adaptado para estar naquele ambiente. E aí ele não teve sucesso reprodutivo e nem não levou aquela característica adiante. Tá? E aí a gente, enquanto espécie, passou por isso também. Então a gente tem comportamentos que foram selecionados ao longo da nossa história de vida, enquanto espécie. Por exemplo, neuroplasticidade. Imagina que lá nos antepassados, eles não eram, alguns eram sensíveis às influências ambientais e mudavam sua estrutura do cérebro e por consequência aprendiam. Outro grupo não era sensível a essas alterações no ambiente
e por isso não conseguiu aprender novas coisas e, consequentemente, foram excluídos, acabavam morrendo e não passando suas características para frente. Por quê? Aquele que conseguia aprender com o ambiente, que os seus comportamentos estavam relacionados com o ambiente, conseguiram ter uma sobrevivência maior e passar essas características físicas para a prole e assim sucessivamente. Enquanto que aqueles outros não conseguiam aprender com o ambiente, acabaram sendo extintos. Então, ó, conceito de neuroplasticidade, a gente consegue entender aqui, na teoria do Skinner, no nível filogenético. Quando a gente tem um organismo sensível às alterações ambientais, e essas alterações ambientais influenciando esse organismo, eu vou entrar no nível 2 de seleção do comportamento, que é o nível ontogenético. O que é o nível ontogenético? Quando a gente fala de ontogênese, está falando da história de vida daquele organismo, daquela pessoa. Então, na história de vida daquele organismo, quando ele está diante de situações do dia a dia, e ele consegue ter um comportamento, e esse comportamento tem uma consequência, ele aprende com essa consequência. E aí a gente tem um nível ontogenético. E a partir dessa possibilidade de ser sensível ao ambiente e de mudar os nossos comportamentos por conta dessas consequências, que é respaldado pelo processo neurobiológico chamado de neuroplasticidade, nós vamos aumentando o nosso repertório. É assim que a gente aprende. Tá? O nível 2 vai possibilitar para a gente um aumento de repertório. Porque eu vou experienciando o mundo vai interagindo comigo, eu interajo com o mundo interage comigo e eu vou aprendendo nessa relação, nessa dialética. Tá? E eu vou ampliando meu repertório comportamental, o que fazer, o que não fazer. Entendeu? E aí, junto com isso, a gente tem a criação de cultura, o nível cultural. Não vou entrar em detalhes nesse tópico, porque aí foge um pouco do nosso bate-papo de hoje. Mas à medida que a gente, enquanto espécie, vai se estruturando, vivendo em conjunto, nós vamos criando cultura. E essa cultura vai influenciando o meu comportamento. E a gente vai trabalhando com a cultura também. Porque fica claro para a gente que hábitos culturais hoje em dia são muito diferentes de hábitos culturais do século XIX, né? Ou seja, a cultura influenciando no nosso comportamento. Show? E aqui eu trago um resuminho para a gente, tá? No nível filogenético, vai ter uma história evolutiva das espécies. Existe uma evolução das espécies e o produto dessa evolução das espécies é o próprio organismo. Tá? No nível ontogenético, a evolução é do comportamento. Então, Skinner entendeu o seguinte: da mesma forma que a gente evolui enquanto espécie, dando origem ao organismo, nós também vamos tendo comportamentos adaptativos em relação ao ambiente. Então, aqueles comportamentos que nós temos hoje foram adaptativos ao longo da nossa história enquanto Frederico, né? Esses meus comportamentos, ao longo da minha história enquanto Frederico, foram adaptativos e me levaram a ter um repertório comportamental. Então, vou dar um exemplo da minha história de vida. Comecei a falar em público com 14 anos. E aí, ao longo dessas andanças de falar em público, eu fui sendo reforçado, fui aprendendo com o ambiente foi me ensinando, ó, faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, passei vergonha, não sei o que, não sei o que. Eu fui evoluindo enquanto comportamento, e aí agora, hoje, não está estanque, mas eu tenho um repertório comportamental por essa relação com o ambiente e a minha capacidade de aprender com o ambiente. E aí, no nível cultural, a gente tem a evolução das culturas, e o resultado da evolução das culturas é o indivíduo, né? Só para a gente levantar uma pulguinha, para a gente pensar, né? Eu só me denomino como Frederico porque as pessoas me denominam como Frederico. Então, meu pai falou que eu sou assim, que eu sou Frederico, minha mãe falou que eu sou Frederico, as pessoas ao meu redor falaram que eu sou Frederico, e eu fui aprendendo que eu sou Frederico. Então, a cultura, segundo essa proposta da teoria de seleção por consequência, mostra pra gente que é formado a ideia de self, né? De mim enquanto indivíduo, tá? E aí, a partir desse conhecimento, a gente consegue perceber como que o nosso comportamento é moldado nesses 3 níveis de seleção. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um transtorno
de ansiedade generalizada. Ansiedade, de maneira geral, mas uma ansiedade patológica, tá? Pense o seguinte, existe um aspecto filogenético desse comportamento? Sim. Qual que é o aspecto filogenético? Imagine que na espécie humana era importante ter medo um tempo atrás, porque a gente ia sair para caçar, a gente não conhecia o ambiente, a gente poderia ser predado por qualquer coisa, então a gente ficava sempre alerta, a gente ficava sempre atento, ansioso, né? Com medo. Um perigo iminente podia acontecer a qualquer momento. Então, enquanto história de vida da nossa espécie, ter esse comportamento de sempre estar atento, de sempre estar vigilante em relação ao ambiente, fez com que a gente sobrevivesse. Em relação àqueles outros organismos que não tinham medo, né? Eles não se preocupavam com as questões ambientais e acabavam se aventurando demais e acabavam morrendo. Beleza? No nível ontogenético. Então, imagina que eu, Frederico, tenho transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho esse aspecto filogenético, que é da história humana, da espécie humana. No nível ontogenético, é o quê? É a minha história de vida. Na minha história de vida, minha mãe sempre falou assim, ó, Frederico, não sai na rua, porque senão você vai ser assaltado. Frederico, cuidado com o come do saco. Frederico, não sobe nessa árvore, senão você vai se machucar. Frederico, não vai lá, porque os fulanos vão usar você. Frederico, não sei o quê. Frederico. Na minha história de vida, eu fui vivenciando experiências que foram gerando medo em mim, sabe? Eu fui tendo sucesso ao evitar falar em público, ao evitar falar com algumas pessoas. Eu fui gerando essa ansiedade por meio de influências ambientais do ambiente. Qual é essa relação do ambiente? Então, na minha história de vida, eu tive essas situações. E aqui é interessante, né? Porque eu sou de Votuporanga, que é aí perto de Rio Preto, né? Da cidade de São José do Rio Preto. Aí eu mudei para Rio Preto. Aí quando eu vim morar em Mogi, perto de São Paulo, na Grande São Paulo, né? Cara, a gente que vem do interiorzão, tipo, Votuporanga, quando a gente olha o noticiário de São Paulo, é tiro, pegando fogo e gente assaltando e tal. E aí eu vim pra cá, tipo, nesse receio, assim, cara, eu vou pisar na rua, vão me assaltar. É tipo isso. E aí eu fui, opa, não é bem assim. Então eu tinha uma história de vida lá do interiorzão que, tipo, cidade grande, São Paulo, é perigoso. Então você já chega aqui ansioso, já chega com medo. Mostrando pra gente o nível ontogenético de um comportamento de medo ou de ansiedade generalizada. E o nível cultural comum, acho que fica evidente na nossa cultura, essa preocupação com o futuro do Brasil, né? O Brasil vai quebrar, ou eu tenho que fazer meu pé de meia aqui para conseguir sobreviver no futuro, eu preciso trabalhar hoje, porque a gente sabe, a aposentadoria vai dar certo, a gente liga a televisão, é morte, é assassinato, é roubo. A nossa cultura acaba cultuando o medo. Então, quando a gente pega um indivíduo com transtorno de ansiedade, ou com medo exagerado, fobia, algo do tipo, a gente consegue perceber a influência dessas três variáveis no comportamento daquele indivíduo. Porque a nossa espécie sente medo, e precisou do medo para sobreviver. Aquele organismo teve uma história regada de situações que acentuavam esse medo, acentuavam essa ansiedade, e a nossa cultura, uma questão, aí, enfim, tem várias teorias aí para isso, acaba cultuando o medo, acaba exagerando no medo, acaba bombardeando a gente com notícias que conferem medo para a gente. Tá? Então a gente consegue entender o comportamento entendendo essa teoria. Tá? E a gente já consegue fazer o link, ó. A gente já conseguiu fazer o link da neuroplasticidade com o comportamento. Espero que não tenha dúvidas, tá? E aí, a gente consegue perceber o seguinte, a partir dessa teoria do Skinner e da análise do comportamento, a ideia ou o conceito de comportamento operante. Tá? E aqui a imagem retrata isso, né? O comportamento operante é uma cascata de relações entre o ambiente e o comportamento. Então, é o seguinte, classificamos como operante o comportamento que produz consequências que se constituem em alterações no ambiente e cuja probabilidade de ocorrência futura é afetada por tais consequências. Então, ó, lembra, na neuroplasticidade, quando nossa espécie foi capaz de ser sensível às alterações ambientais, e a partir dessas alterações ambientais mudar o meu comportamento, a gente está falando de comportamento operante. Que é o quê? É um comportamento que é sensível às consequências que acontecem com ele.
Vamos para exemplo? Comportamento de abrir a torneira. Quando você abre a torneira, sai água. Essa é a consequência. E essa consequência mantém o comportamento acontecendo. Então, toda vez que você abre a torneira, você espera que saia água. Tanto que quando acaba a água, você abre a torneira e fica esperando, e fica tentando abrir, tentando ir lá na caixa d'água para ver se está cheio, abre o registro. Você tenta, de alguma forma, tentar fazer com que essa água saia. Certo? Porque toda vez que você abre, sai a água, pô. Agora não sai mais água. Então, a gente aprendeu, por consequência, que toda vez que eu abro a torneira, sai água. Executar um trabalho, né? A gente pode pensar no nosso trabalho aqui. Eu trabalho e no final do mês existe uma consequência de receber o meu pagamento, o meu salário. Desculpa, pessoal. A garganta tá falhando aqui já. Outro comportamento que tem consequência. Chorar. A criança chora, por exemplo, e ela recebe a atenção das pessoas. Aqui, típico de sala de aula. Fazer bagunça. Quando eu faço bagunça, eu recebo a atenção dos colegas e da professora. Então, eu continuo fazendo bagunça. Porque, de alguma forma, eu estou recebendo aquilo que eu estou pedindo, né? Matar a aula. Obter tempo livre para outras atividades. Postar comentários sem noção no Instagram. Eu consigo, como consequência, obter curtidas ou aprovações de pessoas sem noção. Tá? Então, a gente consegue perceber o seguinte, que o comportamento operante, ele tem uma relação, como todo comportamento, com a consequência e com o contexto onde ele está. Certo? E aí a gente tem a síntese da tríplice contingência. O que é a tríplice contingência? É a junção do comportamento, resposta, com o seu ambiente. Mostrando pra gente que eu só consigo entender um comportamento, uma resposta, se eu olhar para o ambiente dele. O que acontece antes, o que acontece depois. Vamos para exemplo? Beleza. Vamos olhar para a resposta. Eu levanto a mão e o garçom vem até a mesa e eu digo, você poderia ver uma coca bem gelada? Então, só que você consegue perceber que essa resposta ela acontece em um contexto. Eu aqui na minha sala, no escritório aqui, vou levantar a mão, ninguém vai vir, nenhum garçom vai aparecer, porque existe um contexto para esse comportamento acontecer. Qual é o contexto? O antecedente. Você está privado de tomar uma coca bem gelada, aí você está no restaurante, você vê um garçom, você pede para ele. Qual é a consequência? O garçom te trazer a coca gelada. Porque imagina o seguinte, você levanta a mão, você está privado de vontade, você está com vontade de tomar coca, você está no restaurante, você vê o garçom, levanta a mão, o cara não te atende, o cara não vem e ele não traz a coca. Você vai continuar fazendo isso com aquele garçom? Ou naquele restaurante? Pensa que é um garçom, você vai levantar a mão, o garçom vai olhar para você, você vai levantar, vai falar para ele, vai pedir a coca para ele, ele não vai trazer para você. Você vai continuar pedindo para ele? Provavelmente não. Provavelmente não. Você vai buscar outro garçom. Então você aprender que com aquele garçom não rola, talvez com outro rola. Você vai pedir, aquele ele trouxe, então você vai pedir para aquele garçom, em vez daquele outro. O que é isso? A gente está aprendendo por consequência. A gente está aprendendo com o ambiente. Tá? Outra resposta. Estudo para a prova com os resumos e o material oferecido pelo professor. Tá? Esse é o comportamento. Estudo para a prova. Qual que é o contexto? Tem uma prova, tem uma data marcada. O professor passou o conteúdo da prova. Então, nesse contexto, eu estudo para quê? Para conseguir tirar a nota que eu preciso. Naquela disciplina. Naquela matéria. Então, novamente, o estudar com os resumos e o que o professor passou para a prova, existe um contexto. Eu não estudo para uma prova sem a necessidade de uma prova. Fred, mas eu estou aqui com você estudando. Tá, você está estudando. Mas tem uma consequência por trás disso e tem um antecedente nisso também. Por exemplo, você tem crianças que você dá aula, crianças que você atende, então famílias que você responde, né? Sendo você educador ou você um terapeuta, você responde, né? Você tem esses antecedentes na sua vida. E a consequência disso é, às vezes, a realização de trabalho bem feito, é fazer com que a criança aprenda, é fazer com que o aluno desperte para o conhecimento de uma área que você atua, sei lá, matemática, ou ciências, enfim. Ou você é um terapeuta que você quer atingir um objetivo. Então, por isso que você estuda e você se mantém atualizado.
Porque existe uma correlação com o contexto onde você está. Esse seu comportamento não é desconectado da realidade onde você está. Ah, mas eu estudo alguma coisa por hobby. Tudo bem. O hobby também é uma consequência. Você aprende com é gostoso para você aprender aquela coisa por hobby. Tá? Enfim, a gente pode ficar discutindo sobre isso. O terceiro exemplo. O Joãozinho resolve a conta. Então, você está lá na sala de recursos com uma atividade de adição com um número. Então, 1 mais 1, por exemplo. 2 mais 2. Você pede para o Joãozinho ler a atividade e responder a conta. O Joãozinho resolve a conta. E a consequência é o tempo livre para ele mexer nos brinquedos da sala de recursos e ficar de boa. Então, tem um contexto anterior e tem uma consequência. Esse ambiente faz com que eu me comporte e que eu aprenda por consequência. Isso a gente chama de comportamento operante. Certo? Ninguém tem nenhuma dúvida? Pode tocar o barco? Tá, então eu vou continuar. Por aqui tá, o pessoal não falou nada aqui no chat. Acho que pode continuar. Fechou. Vou tocar o barco. E aí, agora, tudo que eu falei vai fazer sentido agora com a adaptação. Tá? Eu espero que faça sentido para vocês aí. E aqui entra algumas coisas que eu falei no começo da minha fala, que é justamente pegar conhecimentos de outros países e trazer para a realidade do Brasil e tentar a gente adaptar as evidências aí para atuar melhor na educação. Então, como adaptar? Eu vou trazer uma definição, e aqui eu já faço o convite para vocês. Nas referências vai ter o título do livro, né? Mas nesse ano lançaram um livro pela ABPMC, que é uma associação de ciência do comportamento, né? Trazendo contribuições da análise do comportamento ou da ideia comportamental para a educação. E seria muito interessante para quem está na escola observar e baixar esse livro. É gratuito, tá? Depois vocês pegam a referência e coloquem lá no Google, vocês acham facinho para baixar. A Menezes vai trazer o seguinte, ó. Adaptar currículo ou atividade significa modificar um conjunto de materiais a fim de facilitar o ensino e a aprendizagem de um aluno ou de um conjunto de alunos. Quando adaptamos, utilizamos uma variedade de arranjos diferentes voltados para o cumprimento de objetivos de aprendizagem específico. Então, adaptar o currículo ou uma atividade significa modificar um conjunto de materiais. É aquilo que estava lá nas diretrizes operacionais, lembra? Tá. Onde a gente mexe aqui, então? Quando a gente fala de adaptação, eu estou mexendo na onde? Estou mexendo no antecedente aqui. Eu estou mexendo no antecedente. Eu estou adaptando o material para que aquele aluno da educação especial consiga ter um comportamento. Qual é o comportamento? Sei lá, eu estava conversando, o pessoal estava conversando mais cedo aqui sobre o congresso de matemática, né? Não sei exatamente quem falou, mas vamos pensar na matemática. Eu adapto o material, o antecedente, para ele emitir um comportamento. Sei lá, fazer soma, adição. Certo? Então, a adaptação é mexer nos antecedentes. É tornar a possibilidade daquele aluno emitir um comportamento diante daquele estímulo e ele ter uma consequência com isso, para ele aprender. Certo? Por que isso acontece? Porque meu cérebro muda de estrutura. Por isso que eu primeiro ensinei sobre comentamos, né, sobre neuroplasticidade, depois a gente veio sobre falar sobre comportamento, essa tríplice contingência, para ir chegar aqui. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente está mudando o contexto, o antecedente daquele comportamento que eu quero. É aquele comportamento que eu estou visando. Tá? E aí, a gente vai ter tipos de adaptação. Adaptação curricular, adaptação instrucional, que é a que eu vou focar mais aqui na nossa conversa, e uma adaptação alternativa. Isso é um modelo que acontece lá nos Estados Unidos. A gente tem que entender que, na realidade brasileira, algumas coisas são um pouco difíceis e diferentes, né? Então, por exemplo, a adaptação curricular é voltada para ensino acadêmico, né? Adaptações diferenciadas em relação à turma. E aí eu posso ter, inclusive, dentro dessa adaptação curricular, questões de autocuidado e habilidades sociais.
que a gente já sabe, né, que a escola é um ambiente de desenvolvimento de habilidades sociais muito importantes no desenvolvimento humano. Então, algumas crianças, por exemplo, dentro do espectro autista ou deficiência intelectual e algumas outras condições, eu preciso incluir aquela criança, inclusive, em relações às suas habilidades sociais. E aí, a adaptação curricular é justamente tornar para aquela criança o ambiente escolar, além dos quesitos acadêmicos, questões socioemocionais, tá? E aí, as referências trazem para a gente que deve ser um consenso entre a gestão educacional, professores e gestão, para saber o que a gente vai colocar para aquele aluno e o que a gente pode trabalhar com ele sobre habilidades sociais, funcionalidade social na escola. Porque, por exemplo, quando a gente fala de crianças do infantil e tal, fazer fila, autocuidado, então agora é hora de escovar dente, agora é hora de cochilar, agora é hora de comer. Que também a gente aprende no ambiente escolar essas habilidades. Então, existe esse tipo de adaptação curricular. Tá? Existe também, eu vou pular lá para o outro lado, a adaptação alternativa, né? São aquelas que têm menor relação com o currículo e têm mais relação com o repertório. Tá? Muitas vezes esse aluno está tão atrasado em relação à turma que eu preciso ir lá atrás. Eu preciso ir lá atrás, buscar trabalhar algumas habilidades com ele, para depois de chegar. Que assim, às vezes a gente tem que entender que a criança não vai chegar, né? Igual a turma. Mas eu trabalhar alguns aspectos anteriores referentes àquela sala que ele está. A gente vai discutir um pouco mais para frente sobre isso. Não está mais relacionado só ao currículo, mas está relacionado ao repertório, aquilo que o aluno consegue fazer. Aquilo que o aluno consegue fazer. E a gente vai discutir como a gente pode medir isso, tá? E aí, que eu quero focar aqui hoje, porque eu percebo que é uma grande dificuldade para a gente, né, enquanto educadores, né, é a adaptação instrucional, que é relacionada ao material. Então, uma atividade que eu tenho aqui, né, como é que eu adapto para aquele aluno. E aí tem vários tipos de adaptações instrucionais, né, de instrução, que é o quê? Antecedente. Pode ser desde uma pessoa mediana, que pode ser um outro professor, um professor auxiliar, um AT. Na minha atividade vai ter texto, vai ter imagem, vai ser um áudio dando instrução para ele, vai ter um texto com quantas palavras? 10 palavras? 5 palavras? Eu vou reduzir os estímulos daquela atividade? Eu vou mudar a forma, né? Eu vou mudar a forma com que eu pergunto, eu vou exigir uma resposta diferente para aquele meu aluno. Então, por exemplo, tem que escrever uma redação, só que o meu aluno, com autismo, por exemplo, ele escreve em tópicos. Eu vou considerar isso como resposta para ele, porque eu estou adaptando o material. Né? Eu vou usar comunicação alternativa, eu vou fazer numa mesa maior, vou fazer numa mesa menor, né? Eu vou trabalhar com objetos concretos, para depois eu ir para a abstração. Então, isso são todas adaptações instrucionais que a gente vai encontrar nessa referência que eu estou mostrando para vocês. Lá ela esmiuça mais essas questões instrucionais, né? De adaptação instrucional. E aí, como a gente pode adaptar, né? Como a gente pode pensar sobre isso? Primeira coisa, pessoal, a gente precisa estabelecer objetivos-alvo, né? E para isso a gente tem que fazer uma avaliação. É uma coisa importante, né? Que a gente acaba vivenciando muito, né? A gente vai para a escola com a criança e aí a gente acaba pedindo para a escola adaptar o material e tal. Só que eles não avaliam, né? Os educadores, a escola de ensino, acabam não avaliando aquele aluno. Então a gente não sabe o que ele sabe e o que ele não sabe. Quais são os déficits e quais são os excessos. E aqui, quando eu falo de avaliação, não é só acadêmica, tá? Muitas vezes a avaliação de como o aluno se comporta na sala de aula. Tem alunos, e aqui eu estou falando exatamente da minha área, né, de atuação maior aqui, né? Crianças, às vezes, batem a cabeça na parede. E aí você vai estar preocupado com ensinar ciências ou
é mais importante fazer com que ela não bata a cabeça na parede? A gente vai entendendo a hierarquia de intervenções. Ah, então, ó, às vezes a gente chega na escola, os professores falam assim, ó, ele não fica sentado na cadeira. Então não tem como eu ensinar alguma habilidade acadêmica se primeiro ele não senta na cadeira. Mas para isso eu preciso ter um olhar do educador que está ali todo dia com a criança. Por isso que é importante a gente que trabalha ajudando a escola, fora do ambiente escolar, escutar os professores. E eu sei que tem profissionais que chegam na escola e não escutam os educadores. E acabam passando por cima deles. Errado, cara. Errado. Já vi isso muito aqui em São Paulo, nas escolas aqui e tal. A pessoa vai passando em cima dos educadores. Fala, irmão, peraí, filho. Os caras estão aqui todo dia. Você chegou agora, calma aí, peraí. Vamos entender o contexto primeiro. Vamos entender o ambiente. Lembra, um comportamento, ele não acontece no nada. Ele precisa do ambiente para fazer com que a gente entenda as origens, né, o que reforça, o que antecede esse comportamento, tá? Então, para esse primeiro ponto é avaliar. E aqui identifica o aluno. Então, fulano de tal, Joãozinho, 10 anos, tá nos, nem sei, é porque nem sempre vai corresponder, né, a idade cronológica com a turma, né? Então, lá, série tal, tem essa e essa condição, enfim, identificar o aluno. E aí a gente parte para a identificação dos comportamentos alvo específico. Que é o quê? Depois que eu tenho um objetivo alvo, então vamos pensar assim, vamos ensinar matemática. Eu tô com matemática na cabeça. Que é uma coisa que eu tenho estudado aqui, né? Para tentar ensinar as crianças autistas a operações básicas, por exemplo. Vamos lá. Eu vou ensinar a somar. Então, eu fiz a avaliação lá, vi que ele não sabe somar. E aí eu vou partir para um quê? Para um comportamento específico. Tá, somar ou adição, a gente tem umas etapas aí, né? Então, por exemplo, primeiro a gente pode começar a somar ou fazer adição com um número só, então só com unidade. Depois eu posso colocar, depois que está bem, está variando esse comportamento de fazer somas com unidade, depois a gente pode colocar dezena e unidade, fazer somas de dezenas com unidade, depois dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Entendeu? Porque eu tenho um objetivo alvo, ensinar adição. Só que eu preciso especificar esse comportamento. A adição é muito mais do que só adição. Eu preciso discriminar, eu preciso separar, eu preciso fazer aquilo que a gente chama de análise de tarefa. Eu tenho que separar, discriminar, tintim por tintim, o que está dentro de adição. Então, como é que eu faço isso? 3 perguntas que eu tenho que responder. É possível achar a frequência desse comportamento? Então, eu olho para esse comportamento. Eu consigo medir, por exemplo, quantas vezes a criança somou números fez somas ou adição com um número só? Eu consigo ver essa frequência? Consigo. Eu consigo fazer com que outra pessoa entenda o meu objetivo? Então, você é o professor, você fez lá, você discriminou. Aí você pega e pede para uma outra pessoa ler. Se aquela outra pessoa entendeu o que você quer que a pessoa, o que você quer que a criança faça, você conseguiu atingir esse objetivo, né? Então, qualquer pessoa pode pegar o seu papel e falar assim, ó, a gente tem que ensinar com o Joãozinho tal coisa. Então, você entendeu, a diretora entendeu, a outra pessoa entendeu, todo mundo entendeu. E outra coisa, a gente consegue quebrar esse comportamento em partes menores? Então, eu peguei a adição. Quebrei. Aí eu pego fazer adição com unidade só. Um número só, né? Por exemplo, 1 mais 1. 2 mais 3. 4 mais 5. Eu consigo quebrar mais isso? Aí quem vai dizer isso é o professor especialista ali, né? Mas vamos supor que não tem como fazer. Essa aqui é a unidade básica, então tá. Então você atingiu esse tópico de identificar o comportamento algo específico. Então tá, é isso que eu tenho que ensinar primeiro. Eu registro. Fez sozinho, fez com ajuda. Tá? Quarto ponto. Condições de ensino. Onde ocorrerá o ensino? Tá? Vai ser na sala dele? Vai ser na carteira dele? Vai ser em outra sala? Vai ser na cadeira do professor? Onde vai ser? Como é que eu sei onde vai ser? Você testa com o aluno. Tá? Então, aqui ele responde melhor. Mas fazer na sala do professor... Fazer na sala não. Fazer na mesa do professor, da professora, não é legal. Ele tem que fazer na carteira dele. Beleza. Então, a gente começa na mesa do professor e, aos poucos, a gente vai jogando para a carteira dele. Tudo planejado. Qual é o estímulo natural para o comportamento acontecer? Então, qual é o comportamento natural, né? A gente tem que trazer
mais natural possível. Então, fulano, vamos fazer atividade? Você coloca a folha para ele e ele faz. Isso é natural. Só que não tá acontecendo. Então, vamos adaptar, vamos mudar o antecedente. Então, eu sento com o fulaninho e falo, fulaninho, vamos fazer junto. Depois eu tiro essa ajuda até que ele faça naturalmente. Tudo a ver com aquela parte de comportamento, tríplice contingência, comportamento operante, tá? Eu vou mudando o antecedente para que eu chegue numa resposta que eu quero e eu tenha a consequência. Qual instrução eu devo usar para essa atividade? Eu vou usar um texto? Eu vou usar um texto? Beleza. Quantas linhas? Quantos parágrafos? Ah, não. Ele não lê um parágrafo de 5, não lê um parágrafo de 5 linhas nem ferrando. Então, vamos colocar três linhas? Vamos adaptar como? Vamos dar instrução verbal, assim, né? Eu vou falar para ele e ele vai escutar e vai fazer? Eu vou dar uma dica visual? Como é que eu vou fazer isso? Tá? E qual tipo de dica eu vou usar? Eu vou dar uma ajuda física, eu vou pegar na mão dele e fazer junto? Eu vou fazer uma ajuda gestual? Então, a fulana é aqui, ó. Aí ele faz. Então, tudo isso a gente tem que ver para na hora da gente conseguir adaptar. A gente conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Beleza? Eu sei que são várias coisas, tá? E é difícil falar tudo isso em um mini curso, tá? Mas é que o start para a gente começar a pensar. E nesse livro aqui, nessa referência que está aqui para vocês, eu vou mostrar um outro depois. Vocês conseguem baixar de graça esse? Lá está discriminado bonitinho outros tópicos importantes também para a gente discutir. Mas eu vou mostrar uma outra referência, vou até abrir aqui para vocês, no Kindle, para vocês terem acesso e ver com tranquilidade. Fred, mas a gente sabe que na realidade brasileira, muitos alunos chegam com pouquíssimo repertório na escola. O que a gente faz quando tem muito atraso? A gente primeiro tem que ver os pré-requisitos para aquela habilidade que eu quero ensinar. Então, vamos voltar na matemática. Quais são as habilidades preditoras, pré-requisitos para entender matemática? Supondo que o aluno já tem um comportamento de aprendiz, quer sentar, olhar para você, prestar atenção. Estou nem falando disso, tá? Depois eu mostro aqui uma referência para a gente pensar junto sobre isso. Então, os pré-requisitos já estão aqui? Já está, Fred. Então, os comportamentos aprendidos já tá estabelecido. A gente vai pegar os pré-requisitos de matemática, sei lá, identificar número, fazer relação matemática, né? Então, ele já sabe identificar 1, 2, 3, já sabe fazer relações matemáticas, já sabe onde tem mais, onde tem menos, por exemplo, já sabe dar nomes de figuras geométricas. Então, os pré-requisitos tá legal. Eu não sou professor de matemática, tá? Aí os professores de matemática me ajudam aí, nesse quesito. Então beleza, ele já pode partir para adição. Então os pré-requisitos estão adição? Beleza, os pré-requisitos estão montados? Estão firmes? Está acontecendo beleza? Então a gente passa para adição. Não adianta eu ensinar adição sem ter os pré-requisitos, tá? Então a gente vai primeiro focar nisso, para depois ver essas questões do meu objetivo, tá? Se o meu objetivo é ensinar adição, mas eu vejo que ele não sabe adição, ele não sabe os pré-requisitos, meu objetivo vai ser ensinar adição, mas eu vou primeiro trabalhar os pré-requisitos para depois ir para a adição. Segundo ponto, as mudanças nesse comportamento aumentarão chances de interação com outras pessoas, com o meu aluno? Então, às vezes a criança tem muito atraso e ela por exemplo, no autismo, tem ecolalia, né? E aí alguém vai falar com ela fica fazendo ecolalia, que ecolalia é repetir frases, né? Sem função. Sem função ali de comunicação. Ela fica falando frases de desenho, frases de filme, de propaganda, e alguém vai conversar com ela, ela não interage com o aluno. Então, eu talvez foque o processo ali de trabalhar junto com isso, junto com o aspecto acadêmico, essa habilidade que está defeituosa ali, que está em déficit, que é responder o colega. Quando ele consegue responder o colega, eu consigo aumentar o repertório para outras habilidades, como brincar com os colegas. Às vezes o colega pode ajudar esse aluno com transtorno, com dificuldade. Mas eu preciso primeiro trabalhar essa comunicação entre eles. E o terceiro ponto que a gente pode pensar também, quando está muito atrasado, é se esse comportamento é uma cunha comportamental. E aqui cunha no sentido de ser um comportamento pivô, né? A partir dele eu consigo ter outras habilidades. Como, por exemplo, se comunicar. E comunicar não é falar, mas às vezes comunicar no PEX, trocar cartão, entendeu? E se eu ensino a ele se comportar, eu consigo abrir um outro leque para ele, e ele pode expandir o comportamento desse
de interação com outras pessoas, com os alunos, tá? E aí, um exercício rapidinho, só para a gente pensar aqui um pouco, né? Isso aqui eu peguei lá na BNCC. Não, a discussão não é se a BNCC está certa, errada, enfim. É que está lá, né? Ensino Fundamental 1. E aí, acho que é no primeiro ano, se não me engano. Lá está escrito assim, habilidade. Habilidade aqui a gente pode considerar como comportamento. Então, é o comportamento que eu quero que a criança faça. Mas estou lidando com uma criança que está dentro do espectro, deficiência intelectual. Aí ela está escrito assim, localizar, nomear, representar graficamente e explicar as funções dos órgãos do sistema dos órgãos do corpo humano. Acho que ficou claro para vocês que localizar é um comportamento, nomear é outro comportamento, desenhar é outro comportamento e explicar é outro comportamento. Então, o que eu faço? Isso é um comportamento inteiro? Não. Eu vou fazer o quê? Eu vou desmembrar isso. Eu vou fazer aquilo que a gente chama de análise de tarefa. Então, primeiro, a criança sabe nomear os órgãos do corpo? Então a gente primeiro ensina a nomear. Então, coração, pulmão, estômago, beleza. Então a gente pode selecionar um sistema digestório. Então, estômago, intestino, tá, beleza. Sabe, nomeou? Beleza. Sabe localizar? Quem vem primeiro, quem vem depois, onde ele está? Beleza. Então, nomeei, ensinei a localizar. São comportamentos diferentes, são objetivos diferentes. O objetivo final é esse aqui, mas eu vou discriminar tudo certinho, separar tudo bonitinho. Desenhar. Ele precisa desenhar. Aí a gente pensa assim, ele precisa desenhar um coração? Ele precisa desenhar um pulmão? Ele precisa desenhar um estômago? Não precisa, porque não faz sentido pra gente aqui e vamos adaptar para ele. Não precisa desenhar, então. Beleza. Não desenha. Adaptei, não precisa. Explicar. Ele precisa explicar. Então, depois que ele nomeou, depois que ele localizou, aí a gente vai ensinar para ele funções dos órgãos. Bem separadinho. E assim, parece simples, né? Nossa, simples. Mas, às vezes, tem criança que tem um atraso significativo, né? Relacionado ao intelecto, né? A deficiência intelectual. Demora muito, você tem que ficar muito tempo reforçando aquele comportamento. Voltando naquela nomeação, tá? E nessa localização do sistema, né? Batendo muitas vezes na mesma tecla até que aquele comportamento surja independentemente, surja sozinho, tá? E depois passar para um próximo comportamento. Então, isso é um exemplo de como a gente pode fazer para discriminar certinho o que está na BNCC. A gente sempre vai olhar a BNCC, porque é a base que a gente está estudando, né? Que a gente gerencia aqui as escolas, né? O ensino no Brasil. A gente vai ver com a realidade da turma e a realidade do aluno. Então, a gente vai casar essas três áreas, né? BNCC, repertório do meu aluno e a turma ali como um todo. Eu vou fazer as adaptações sugeridas, por exemplo, em Menezes, nessa questão instrucional. Vai ter imagem, não vai ter imagem? E aí, Fred, como é que eu sei disso? Avaliação, pessoal, tá ali. Avaliação. Eu preciso saber como é que aquele aluno tá. Por isso que é difícil te dar uma receita pronta. Que tem aluno que é muito específico, cara. Às vezes você tem que ensinar, por exemplo, a contar com o desenho do Carros. O desenho do Carros lá. Ou do Toy Story, por exemplo. Ou Peppa Pig, enfim. Para depois eu passar para objetos. Para depois eu começar a passar para abstração. Então, o educador ele tem que olhar para aquele aluno e saber, então, ele está aqui, a gente consegue ensinar isso aqui para ele esse ano. E aí traçar uma estratégia baseada nessas adaptações instrucionais que eu comentei um tempo atrás, aqui, né? Cadê? Aqui. E aí, só para encerrar e mostrar uma referência para vocês, então a gente falou da adaptação, né? Eu vou adaptar aqui, vou mexer no antecedente, vou esperar uma resposta específica, que, por exemplo, nomear um órgão, nomear o coração, certo? Qual é a consequência? E aqui existe um preconceito, uma ideia um pouco deturpada do que vem a ser consequência. Porque as pessoas, é reforço, né? Porque muitas pessoas acham que reforço é da chocolate, da balinha, da celular, enfim. A gente tem que entender que algumas crianças dentro do espectro autista têm uma dificuldade muito grande de encontrar reforço social na troca. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que usar aquilo que a gente chama de reforço arbitrário, que é, por exemplo, a criança gosta muito do celular.
Então, vamos dar um outro exemplo, eu gosto muito de massinha. Então, eu vou adaptar a atividade, mexer no antecedente. Vou esperar uma resposta para ela, que eu descrevi, então, nomear o pulmão. Falar que aquilo é o pulmão. A consequência é o quê? A princípio, é reforço arbitrário, que é o quê? Nesse caso, mexer na massinha. Toda vez que ele responde, ele pode mexer na massinha um tempinho. Sem problema. Ah, Fred, mas aí eu tô adestrando a criança, aí começa a surgir esses preconceitos assim, né? Mas aquele profissional que sabe trabalhar com análise do comportamento de forma correta, é o seguinte, ela vai pegar o reforço arbitrário e vai tornar o mais próximo do natural. O que é o natural de uma atividade bem feita? É um elogio do professor. Fulano, você foi muito bem. Só que, às vezes, no começo, no princípio, a gente tem que trabalhar com reforço arbitrário, que é o que a criança gosta, para eu conseguir trazer a motivação dela e, aos poucos, eu ir tirando isso. E tornar o mais natural possível. Às vezes dá, às vezes não dá. Aí vai depender muito de cada criança. Tá? Então, quando a gente fala de educação, de atendimento educacional especializado, a gente tem que levar em consideração esse aspecto da tríplice contingência, antecedente, que é a adaptação, as atividades, como é que vai ser, o que eu espero que ela faça, e qual é a consequência. Mexer na massinha, dar uma volta, ficar de boa, mexer no celular, enfim. E entendendo como plano de fundo que a criança aprende, porque é muito comum eu escutar de outros profissionais, inclusive, que a criança não aprende. Não, ela aprende. Ela pode não aprender do jeito que a gente espera. Ela pode aprender no tempo dela, mas ela aprende. A gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente começa a normatizar as crianças. A gente espera comportamentos de uma criança, por exemplo, dentro do espectro, que sejam iguais a uma criança neurotípica, mas não vai ser. Não vai ser. Ela é um indivíduo com suas particularidades, suas potencialidades, a gente tem que olhar para isso e entender que ela não vai ser igual a um cérebro neurotípico. Ela tem as suas questões, ela tem as suas limitações e suas potencialidades, assim como todo mundo. Então, quando a gente tem essa noção, a gente começa a entender que eu tenho que respeitar aquele indivíduo, sabendo que ele vai aprender. Pode ser que eu precise de mais repetições, e aí eu vou ter que mudar meu procedimento, porque não tem fórmula pronta, tá? Quando a gente fala de comportamento, a gente não tem a fórmula pronta. Então, vou fazer isso, vai dar certo. Não. Se eu estou fazendo isso não está dando certo, eu tenho que mudar meu procedimento. Tem que olhar onde está o BO. O BO está no antecedente? Ele está fazendo, e toda vez que eu dou atividade, ele rasga a folha, grita, faz um pampeiro. Então, peraí. Será que talvez a minha atividade não está muito difícil para ele? Será que eu tenho que diminuir o nível, dar uma ajuda maior? E aos poucos, que eu vou dando ajuda, ele vai respondendo, e vai tendo a consequência, e aí as coisas vão avançando. Então, é sempre olhar para aquilo que você está fazendo, testar, olhar os dados, registrar, não está funcionando, vamos ter que mudar um pouco. Então, tem casos de crianças que a gente fica no procedimento, não está dando certo, vamos ter que mudar, e está tudo bem. A gente vai adaptando, inclusive, a nossa forma de adaptar. Às vezes não está dando certo desse jeito, a gente vamos fazer de outro jeito, e assim por diante, tá? Então, só para encerrar minha fala, eu queria compartilhar com vocês esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se a capa, ó. Esse livro aqui. Inclusive, para quem trabalha com matemática, não sei se eu acho que tem um pessoal que trabalha com matemática, essa autora aqui, ó, Camila Gomes, ela tem trabalhos assim, mostrando como a gente deve ensinar crianças com autismo, né, crianças autistas, matemática, tá? E ela discrimina exatamente como eu estou falando aqui. Muito interessante. E aí, nesse livro aqui, pessoal, eu acho que a gente consegue, não sei se consegue ele em PDF, tá? Depois tentem jogar no Google aí, mas qualquer coisa, acho que ele tá uns R$ 25, R$ 30. Eles vão ensinar como fazer uma avaliação do desenvolvimento, os princípios do comportamento, e registrar, e habilidades básicas, como atenção. Então, por exemplo, ensinar como assentar a criança, outras coisas, imitação. Ela vai ajudando a gente como trabalhar a linguagem receptiva, né? Aquilo que a criança entende, segmento de instrução, identificar partes do corpo. É bem bacana com quem trabalha com criança pequena, tá? É interessante isso. Inclusive, não é só com criança com atraso no desenvolvimento. Crianças típicas também se beneficiam desse tipo de conhecimento. Ó.
habilidades pré-acadêmicas, coordenação olho-mão, emparelhar objetos, e aqui ela vai discriminando tudo, pessoal. Ela vai falando tintim por tintim como é que faz, como é que não faz, tá? E assim por diante. O perfil da criança, avaliação do desenvolvimento, ensino de habilidades básicas, enfim. Esse livro é muito bacana para quem trabalha dentro do AE, com crianças com atraso de desenvolvimento, por exemplo. Certo? Acho que eu falei demais. Fez Não, sentido? estamos no horário. Tá tudo tranquilo. Então, eu acabo por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão. Deixa eu só. Algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui no chat. Mandei se eu puder responder. Se conseguir, vamos lá. Tudo bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Rafael colocou aqui, em suma, neuroplasticidade seria capacidade de adaptação e evolução do ser humano? Rafa, neuroplasticidade seria uma capacidade do nosso cérebro de mudar as suas estruturas e a partir dessas mudanças a gente pode aprender, se adaptar. Sim, a gente pode colocar dessa forma. É que quando a gente fala de evolução, a gente tem que tomar cuidado, que eu falo da perspectiva da biologia, que é uma evolução biológica. Evolução não é sinônimo de melhoria, de progresso, numa ideia positivista. Eu vou melhorar. A evolução é sempre para o melhor. Evolução é um processo biológico. Às vezes vai acontecer uma mutação, por exemplo, que não vai ser benéfica, aquele indivíduo vai morrer e acabou, entendeu? Então a gente fala de evolução biológica, que são mudanças, tá? Então, nesse sentido, a neuroplasticidade surgiu na nossa história evolutiva que permitiu com que a gente aprendesse com o ambiente. E essa relação ambiental, entendeu? Não sei se ficou claro, não sei se eu respondi. Para quem tem dúvidas sobre o comportamento do aprendiz, tem o protocolo IGRL, que ajuda a verificar se a criança possui repertório de aprendiz. Isso aí, o Diego deu uma contribuição para a gente aqui. Não sei se o Diego está aí ainda, mas ele trabalha com crianças autistas, ele pode... ele falou para mim, não sei se é o mesmo Diego que falou comigo, mas ele comentou comigo que trabalha com neuropsicologia, tem todo um trabalho aí com crianças autistas, mas importante o comentário dele. Nesse último livro que eu mostrei, também ela ajuda a gente a entender como a gente pode avaliar isso, tá? A Usana, acho que falou da frequência, acho que é do evento, né? Já respondi ali para ela. Só para... Não, depois eu falo sobre isso. Pode continuar aí, tá? E aí, acho que o Diego colocou aqui a importância do PEI, sim. A partir disso tudo que eu falei, pessoal, a gente consegue estruturar um PEI. É que não era bem a proposta de falar do PEI, mas senão aí teria que ter um outro mini curso para falar sobre o PEI, mas os princípios básicos do PEI são aqueles 4 pontos que eu coloquei para a gente conversar. Avaliar qual é o meu objetivo final, né? Quais os comportamentos específicos que eu espero, identificar o indivíduo, aquela criança que eu estou trabalhando, né? As condições de ensino, o que eu tenho que adaptar, o que eu não tenho que adaptar, e assim por diante. Tá? Assim, tem muita coisa para falar, pessoal. E aí, faço um convite. Quem quiser saber um pouco mais, tem o meu Instagram lá que eu falo um pouco mais disso, né? Eu comento sobre essas questões. E a gente tem um curso que ensina sobre neurociência, comportamento e educação baseada em evidência para professores e terapeutas infantis, né? Eu e um parceiro meu que trabalha com análise do comportamento, também é terapeuta infantil, a gente montou esse curso para dar ferramenta para os educadores a como melhorar a sua prática profissional, seja ele dentro da educação especial, inclusiva, ou seja na sala de aula regular, sem envolver transtornos, por exemplo. Então, lá a gente ensina sobre prática baseada em evidência, como montar uma aula, como entender sobre a aprendizagem em memória, enfim, várias e várias coisas. Quem quiser, tem um link lá na minha bio, a gente pode trocar uma ideia, e vocês podem me chamar no particular para a gente conversar sobre isso. Mas, enfim, é basicamente isso que a proposta para hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Eu acho que era isso. Pessoal, estamos abertos aí para as dúvidas. Se quiserem também abrir o microfone, falar, fiquem à vontade. Aquela parte que ninguém... tipo assim, ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada, ou o pessoal tem dúvida.
Não, o Diego está aqui ainda. Ele aqui no chat. Acho que é isso, acho que fez sentido. Espero que tenha feito sentido. Não, fez. Fez sim, foi muito esclarecedor. E aí, pessoal, se der, eu mando a apresentação para vocês, você manda para o pessoal e lá tem as referências. E aí, acho que dá para pesquisar um pouco mais para quem trabalha com essa área. Acho que pode ajudar o pessoal. Como eu falei também, a apresentação vai estar disponível daqui a pouco já lá na plataforma, e aí quem quiser assistir de novo, às vezes pausar alguma coisa também, fica mais fácil. É verdade. Estou lendo os comentários aqui também. Pessoal, acho que pode pôr o Instagram aí no chat, acho que fica mais fácil. Esse aqui é fácil, ainda bem que meu nome é diferente. É fácil. E aí, pessoal, a gente está à disposição para qualquer dúvida. Se não surgir dúvida agora, manda para mim, no particular, a gente troca ideia, a gente conversa. E acho que a gente pode contribuir um pouquinho. Bom, acho que é isso, então. Acho que podemos encerrar esse momento. Agradeço novamente pela sua presença, pela sua fala, pela disposição de estar aqui com a gente durante essas horinhas aí. E agradeço também a presença de todo o pessoal que participou aqui. Imagina, o prazer é meu, fico muito feliz e qualquer coisa, estamos aí para contribuir um pouquinho. E lembrando só, pessoal, então, voltaremos agora às 16 com a próxima palestra, tá? Na verdade, a oficina de preenchimento do currículo Lattes. Então, é isso. Eu agradeço novamente pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.